noite a todos, que a paz de Jesus esteja com todos nós. Mais uma vez um motivo de alegria para estarmos aqui reunidos em nome de Jesus, e como sempre, sabemos e temos a certeza de que contamos com um visitante ilustre, o próprio Jesus. Onde dois ou mais estivessem reunidos em meu nome, lá estaria a eles. E essa forma de presença, ela pode ser experimentada, sentida na medida em que nós nos conectamos a ela ou a ele, Jesus. Como é que a gente faz isso? Nunca é demais lembrar que se fosse para a gente falar mal, ficar bravo com alguém, a gente não precisaria se concentrar, fechar o olho, levar o pensamento, nem nada. A gente sabe de cor essas porcariadas todas aí. Mas ainda, pelos problemas que a gente carrega no nosso dia a dia, pela nossa dificuldade de concentração, pela falta até de prática de manter o pensamento elevado, alguns truquezinhos, entre aspas, são bem recomendados para que a gente possa nos conectar. Então vamos, para aqueles que quiserem, cerrando os olhos, elevando o pensamento até Jesus, visualizando a sua figura doce e meiga. Mais do que visualizar, é experimentar o envolvimento que Ele nos destina, essa aura amorosa que envolve todo o nosso planeta, e nesse instante em especial, cada um de nós. Diante de quem nos colocamos de joelhos e agradecemos imensamente por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus. Pedimos que nos inspire para que possamos bem compreender as palavras do Evangelho e que nos dê força para que possamos superar as nossas dificuldades e colocá-las em prática no nosso dia a dia. Que assim seja. Graças a Deus. O tema de hoje é haverá falsos profetas. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21. Então o que diz lá? Guardai-vos dos falsos profetas que vêm a vós cobertos de peles de ovelhas e que por dentro são lobos rapaces. Guardai-vos de que alguém vos seduza, porque vários virão sob o meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e eles seduzirão a muitos. Então vamos lá. O que é o profeta? Pessoa que tem o dom de prever o futuro, né? Por inspiração de Deus. Pessoa que se diz, ou que diz ser capaz de adivinhar o futuro. Para muitos é evidente, para outros profetas, para outros tem vários nomes, mas o que nós estamos tratando aqui é o profeta. Ele tem uma raiz hebraica e uma raiz grega. No hebraico de Nabi, que significa a ação de proclamar, de gritar, né? Então os profetas vinham e anunciavam alguma coisa ou algum fato. Interessante a gente lembrar, para quem gosta de pesquisar e de estudar, no livro Exilados de Capela, tem várias passagens mencionando os profetas que anunciavam a vinda de Jesus no mundo maior também. Então vale a pena a gente pesquisar e ver como é que está escrito isso lá. Em grego, o termo utilizado é profetes, que é o mensageiro de deuses. Então é aquele que anuncia, aquele que fala com as multidões, ou aquele mensageiro de Deus. O que está lá no livro dos médiuns? Porque se não for um falso profeta, se ele de fato mantiver consigo essa faculdade da mediunidade, a gente vai lá no livro dos médiuns e estuda o seguinte: médiuns proféticos. Para quem não está acostumado, quem não está afeito ao livro dos médiuns, faz parte do Pentateuco de Kardec, os 5 livros, e esse aqui é o que vai explicar, vai nos trazer sobre as questões das relações mediúnicas e do tipo de mediunidade e manifestação. Médiuns proféticos, variedade dos médiuns inspirados ou de pressentimentos, recebem, permitindo Deus com mais precisão do que os médiuns de pressentimentos, a revelação de futuras coisas de interesse geral, e são incumbidos de dá-las a conhecer aos homens para a instrução dele. Então, com a permissão de Deus, é permitido que sejam reveladas algumas coisas a essas pessoas, esses médiuns proféticos, que de alguma maneira eles vêm anunciar para todos. Então vamos lá. Mas esse mesmo capítulo, continuando um pouco mais, é o seguinte: mas se há profetas verdadeiros, mais ainda, ou seja, tem mais ainda os que são falsos, que consideram revelações os devaneios da própria imaginação, quando não são embusteiros, enganadores, que por ambição se apresentam como tais. Então, há de fato os profetas, aqueles que com permissão divina vêm anunciar,
Entretanto, há aqueles que vêm com interesse próprio de enganar ou de obter vantagem e se figuram aqui como falsos profetas. Quem são os falsos profetas? No nosso caso específico, divulga uma mensagem cristã, mas usa para fins pessoais, visando a obtenção do poder e do dinheiro. Qualquer semelhança atualmente com algumas coisas que a gente vê, não, infelizmente, não é mera coincidência, né? Utiliza-se de Cristo ou da mensagem cristã, e isso não é novidade. Durante os tempos, desde quando ele apareceu, utilizam-se do nome dele para que saber se a gente já não fez ou se a gente não está fazendo de alguma maneira. Vamos raciocinar, porque essa primeira parte da nossa reflexão é o alerta e a forma de identificação. E depois é a gente deixar de enxergar o argueiro no olho do vizinho para a gente começar a ver a nossa trave nos nossos próprios. Vamos seguindo assim. O que mais? Eles conhecem a verdade, mas a negam por orgulho, interesse e até por maldade. Dificilmente haverá um falso profeta em que ele de fato não conheça que ele está enganando, mas sob o justificativo de que ele entende que é mais do que os outros, e esse mais pode ser: eu sou mais esperto, eu sou mais necessitado, eu sou mais capaz, e eu vou usar meus dons ou faculdades para poder ludibriar aqueles que em mim acreditam ou vêm acreditar. São egoístas, astuciosos, intolerantes, fanáticos, servem-se de todos os meios para prevalecer as suas ideias, confundindo as pessoas. Também não é novidade, né? São, além de ter um dom, né, o dom é aquilo que você vem com habilidades que você traz para que você possa utilizar na sua evolução. Entretanto, de maneira equivocada, tá? Utilizam para os fins, interesses próprios, portanto, fins escusos. Estudam bastante, têm acesso às informações, especialmente nesse caso nós estamos trazendo a Bíblia, né, ou as informações de lá, e utilizam dessa Bíblia manipulando a mensagem, manipulando as pessoas para que prevaleça não a ideia de Cristo, mas a ideia própria, interesse próprio. Falso profeta, é importante a gente começar a pensar que não existe só na religião. A maneira como Cristo quis dizer, ele usa de interesse ou do conhecimento para interesse próprio, para ludibriar, para conduzir, etc. Tem falso profeta na religião, tem falso profeta na ciência, tem falso profeta na economia, tem falso profeta na política, não. Tem falso profeta nos meios de comunicação, tem falso profeta nas indústrias, tem falso profeta nos serviços, falso profeta nas casas espíritas. Tem também? Tem. A gente já lamentavelmente viu alguns exemplos que veio à mídia, de abusos, etc., que sob o argumento de estar em nome de Deus, tá, utilizados. Isso não é um julgamento, é uma constatação e alerta para nós, né, de que a gente não tem esse direito de poder abusar de alguém ou abusar das ideias, especialmente tendo Cristo como bandeira ou a bondade como elemento para poder perpetrar os seus crimes. Como é que a gente reconhece um falso profeta? Vamos ver escrito. Bom, antes de mais nada, é característica, tá, desse tipo de comportamento a sedução. Tá? Ninguém vai se desempenhar um bom papel se não for competente para realizar isso aqui. Tá? Então, como é que ele vai funcionar? Não interessa o comportamento. Mas a pessoa fala tão bem, ela fala tão bonito, ou ela faz não sei o que, isso não é elemento. Vamos ver como é que Jesus nos ensinou. Lembre-se que nós estamos lá no capítulo 21, e lá nós estamos tirando esses elementos de lá, dizendo, existem os profetas, eles têm essa missão, no entanto, existem os falsos profetas, e que para você reconhecer esses falsos profetas, ele dá um exemplo. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. O homem de bem tira as boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más coisas do mau tesouro do seu coração, porque a boca fala do que está cheio no coração.
não só na boca que a gente tem que prestar atenção, mas é nas atitudes. Se a árvore boa não produz maus frutos e a árvore má não produz bons frutos, como é que está a nossa mudinha quando a gente produz maus frutos? Qual é a minha árvore? Vamos guardar isso para a gente pensar um pouco mais adiante. Livro dos Espíritos. Então, passamos do Evangelho, seguimos pelo Livro dos Médiuns, agora vamos bater lá no Livro dos Espíritos. Olha a preocupação de Kardec, lá em 1860, entre 50 e 60, alguma coisa, com isso. E todos sabemos, aqueles que estudam um pouquinho sobre o Espiritismo, sobre a metodologia de Kardec. Ele submetia a análise e a pergunta de vários médiuns em diversos lugares para que pudesse constatar se aquilo de fato era ou não verdade. Questão 624. Qual o caráter do verdadeiro profeta? O verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podeis reconhecê-lo pelas suas palavras, pelos seus atos. Palavra é mais fácil de falar, ato é mais difícil de fazer. Impossível é que Deus se sirva da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Então vamos lá. Emmanuel ainda reforça que forçoso distinguir sempre o exterior do conteúdo. A forma não é nada. O que vale é a essência. Exterior atende à informação e ao revestimento. Conteúdo, porém, é substância e vida. É a verdade. Descubra a verdade vos libertará. O exterior, em muitas ocasiões, afeta unicamente os olhos. O conteúdo alcança a reflexão. Como é que a gente vai descobrir o que é conteúdo, o que é exterior, o que é revestimento? Atitude. Oi? Atitude. Qual atitude? Toda, né? Cristã. Porque se a gente pensar bem, muitos dizem que o que falta é a educação. Concordo? Em parte. Porque todos esses que enganam, normalmente têm boa educação. Todos aqueles que ludibriam têm competência e informação cultural para poder passar. Senão não consegue. O que falta é a ética. Moral. Moral ainda é costume, dependendo de cada nação ou de cada época da vida. Ética é valor universal. Então, quando a gente fala de que o que falta é educação, se uma educação enviesada vai produzir falsos profetas. Ainda que não seja tão grande a educação, mas com conteúdo cristão no sentido de que Cristo nos ensinou mesmo, aí sim nós podemos trazer um verdadeiro profeta. Falar bonito com facilidade é muito menos interessante ou precioso do que falar aquilo que é verdade. Ontem a gente está fazendo evangelho em casa, e a lição foi a verdadeira pureza de coração. E Jesus vai comer na casa de um fariseu, e o fariseu diz para ele o seguinte: escuta, não te falaram que tem que lavar a mão, não. Porque não lavar a mão era um pecado. E Jesus aproveita o momento para falar assim: vocês são hipócritas, porque se preocupam mais com os elementos do que com as aparências, do que com o conteúdo. Com o exterior. Então, a maneira como você prega, como você fala, como você reza, e aquilo que você é, e aquilo que nós somos. A gente fala uma coisa, dificilmente, ou quase ninguém, é aquilo que representa ser. Por convenções sociais ou por interesses, nós maneiramos, graças a Deus, já pensou se a gente fosse aquilo que a gente se manifestasse da maneira como muitas vezes a gente tem? Ainda bem que tem determinados freios aí morais, que nos impede de fazer ou falar aquilo que a gente está. Então a gente vai segurando. Só que, vamos refletir isso aqui a respeito de somos nós falsos profetas? Quem
Quem são as vítimas dos falsos profetas? Aquele que quer acreditar que as coisas exteriores são mais importantes que as interiores. Como assim, Fernando? Então vamos lá. O Humberto Bode, mais uma vez, eu sigo ele, eu gosto bastante desse filósofo. Ele diz sempre sobre exo-salvação, ou exo-condenação, ou endo-salvação e endo-condenação. Quando é que é uma exo-salvação? Eu espero que as pessoas façam por mim. Já perceberam como muitas vezes a gente vai rezar? Meu Deus, por favor, me livre dessa. Algo do tipo. Então eu estou pedindo para alguém vir aqui e tira de mim. Como se Deus fosse empregado. Olha, afasta essa pessoa de mim que eu não dou conta dela. Como se Deus fosse leão de chácara. Então, quando eu creio de que a minha salvação está fora de mim, ou a minha condenação está fora de mim, é o demônio que me tentou, é o obsessor que não me deixa fazer. Todas as vezes que eu creio piamente de que são os outros que podem fazer por mim e não eu devo fazer por mim, tá? Eu sou uma vítima em potencial dos falsos profetas. Basicamente eu quero obter uma grande vantagem sem fazer nada, sem que eu tenha que fazer a minha lição. E esses são os vítimas de golpistas. O princípio do golpe eu quero obter uma grande vantagem, sem que eu tenha merecido para isso. Primeira coisa, eu sou advogado. A pessoa fala assim, você acha que isso aqui é assim? Primeira coisa, é grande vantagem? Então não. Já começa. Então todas as vezes que eu espero que isso aconteça, porque Deus não colocaria na mão dos outros a minha condenação, a minha salvação ou a minha felicidade. Ele não dá a chave do reino de Deus para ninguém. Cada um tem a sua, para que a gente possa passar por portas estreitas, mas cada um com sua chave. Quando eu creio de que, olha, eu vou lá falar com o pastor, eu vou falar com o médium na casa espírita, vou falar com o padre, eu vou falar com alguém para que possa resolver o meu problema, tá? Eu estou terceirizando a minha tentativa de evolução. Dá certo? Momentaneamente, talvez. A gente vê, muitas vezes, a pessoa vem com envolvimento, com obsessão. Isso é muito comum, tá? Em graus diferentes. Aquele quem acompanhava que existia uma dívida do passado ou espírito é encaminhado e a pessoa continua no lugar. Porque não mudou o pensamento. Para o outro foi bom, para ele ainda não foi despertado. As ilusões que criamos servem-nos de certa forma de defesas contra as nossas realidades amargas. O que quer dizer isso? Eu crio uma ilusão para me defender de alguma coisa que eu não quero que fosse, que eu não queria que fosse verdade, que eu estou passando. Embora possam, por um lado, nos poupar das dores, momentaneamente, por outro, nos tornam prisioneiros da irrealidade. Nos livram as dores da alma. Chegando na sua casa, você acende uma vela que as coisas vão melhorar. Vão melhorar? Pode ser que naquele instante que você enxergar melhor, pode ser. Se você tiver sentido. Tá? Você faz o seguinte, você... E, por favor, não entendam que isso eu não quero brincar e nem desmerecer nada, mas daquilo que nós estudamos, e esse é o Centro Espírita Kardecista, tá? Existem relações que no livro de Kardec na Gênese, amuletos e talismãs. Está dizendo, não funciona dessa maneira. A verdadeira salvação, o verdadeiro amuleto é aquilo que você traz dentro de você. Tá? E não é por sorte, é por trabalho. Tá? Chegando na sua casa, você faz o seguinte: você coloca uma flor atrás da porta e toma um banho de sal grosso, que as coisas vai ter um descarrego. E se a gente rezar? Porque aí é endo-salvação. Eu não consigo construir a minha pilastra de fora para dentro, é de dentro para fora. Onde é que está escrito isso?
construí a vossa casa sobre a rocha. Note que tudo isso é Jesus falando para a gente. Por que eu tenho que construir sobre a rocha? Porque advirão as tempestades e os ventos soprarão e a sua casa continuará erguida. Louco é o cara que constrói sobre a areia. O que quer dizer isso aqui? Eu preciso, espiritismo, cristianismo é modo de vida, não é só um aprendizado. Quando verdadeira pureza, se Jesus se referia, não adianta a gente saber tudo sem aplicar, porque a gente vai ter conhecimento, mas não vai ser sábio, porque sábio é virtude do Espírito. Conhecimento é da nossa mente, é só ler, estudar e acumular. Agora, aplicar isso em revertendo para a gente mesmo e para o próximo, tá? Não escondei andei debaixo do alqueire. Outra vez Jesus falando. Então você adquire o conhecimento e você vai iluminar teus passos e daqueles que estão ao seu redor. Como é que você ilumina? Queria um papagaio falando o que vai fazer? Não. Exemplificando. Nada é mais contagioso do que o exemplo. Outras as ilusões, o que mais? Falou, eu já pus meu nome lá para rezar por mim por 7 dias. Tá? Você vai no centro, você reza para mim? Claro, mas quem está ganhando sou eu. Tá? A casa impressiona pelo... isso aqui é o Emmanuel falando, tá? A casa impressiona pelo feitio, ou seja, ela foi bem construída, bonita. O interior, contudo, é que ele decide o aproveitamento. Se tiver só casca, você vai viver de que jeito lá dentro? Exterior consegue enganar. Um frasco indicando um medicamento é capaz de trazer corrosivo, veneno. Uma bolsa aparentemente inofensiva pode serrar uma bomba. Então, o Emmanuel nos ensinando através de Chico o que fica aqui. Então vamos lá. Tudo isso nós fizemos algumas indicações. Passamos sobre a existência de profetas, da mediunidade, da profecia. Nós passamos por que existem os profetas, os falsos profetas, como a gente identifica um falso profeta, quem são os falsos profetas, quem são as vítimas do falso profeta. E aí a gente está só olhando para os outros e falando assim, e quando a gente fala, a gente pensa em alguém, fala, é verdade, aquele cara lá, ele é um belo exemplo de um falso profeta. Né? A gente viu que falso profeta não está instalado só na religião, ele está em qualquer lugar da sociedade que possa se obter vantagem em detrimento do outro, pode existir falso profeta. Tá? Mas vamos lá, nesta fase agora da nossa reflexão, vamos chamar um pouquinho para a gente. Tá? Jesus falou sobre a figueira seca. Né? Como é que é essa palavra da figueira seca? Ele está passando, tem uma figueira, vai lá que não tem figo. Figueira para ter figo. Não tinha figo. O que ele fez? Alguns lugares dizem assim, amaldiçoou a figueira, né? Secou. Luiz uma vez foi em casa e viu uma planta e vai morrer. Morreu em 2 dias. E era um bambu, né? A figueira não tinha que dar figo. É brincadeira. Por quê? Porque falou, olha, você enganou através da sua aparência. Ele quis dar um ensinamento marcante naquele instante, tá? Aparentar o bem, mas não fazer nada de bom. Então, quando a gente aparenta ser bom ou quer aparecer ser bom, sem ser bom, nós somos um falso profeta. Falso profeta. Quando eu prego que o outro tem que fazer as coisas de acordo com as leis de Deus e eu não faço, ou pelo menos não mostro que eu não faço, eu sou um falso profeta. Todas as vezes que eu inspiro confiança a alguém e que quando essa pessoa precisa de mim e eu não retribuo, eu sou um falso profeta. Quando pregamos uma coisa, portanto, e fazemos outra, eu sou um falso profeta. Quando eu critico políticos, quando eu critico pessoas que fazem alguma coisa, normalmente de pecados nem sempre, né, diferentes do meu, mas no íntimo eu penso igual, eu já fiz de alguma maneira, eu sou um falso profeta. Quando eu critico alguém que corrompe o sistema,
para não ser preso, mas eu também tento comprar um guarda para não levar multa, eu sou um falso profeta. Porque Gandhi nos ensinou de que nós temos que ser aquilo que esperamos que o mundo seja. Nas bem-aventuranças, quando Jesus nos prega, bem-aventurados os aflitos, puros de coração, os mansos e os pacíficos, aqueles que têm sede de justiça, porque eles herdarão a terra, tá? Nós temos que pegar isso e dizer o seguinte: eu tenho que fazer isso. Se eu quero que o mundo mude sob minha crítica de que isso está tudo errado, eu tenho que fazer o meu primeiro mudar. Se eu quero um mundo pacífico, a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que parar de brigar no trânsito, de ficar bravinho com qualquer coisa, de perder a paciência. Se eu quero ser manso, eu tenho que cultivar em mim a mansuetude. Se eu quero justiça, o emprego da justiça, eu tenho que ter sede de justiça. Mas a gente não tem medo. Tem sede de justiça para os outros, porque quando chega para a gente, você não tem que dar um jeito aí, hein, doutor? Tá. Eu tenho que fazer aquilo, porque caso contrário, a gente vem na casa espírita, a gente estuda, as pessoas chegam até nós, não precisa ser na casa espírita. Qualquer momento que eu arvore querer ser superior aos outros, porque aquele lá está errado e eu estou certo, tá, eu estarei me comportando como um falso profeta, se de fato eu não tiver a verdadeira pureza do meu coração. Como Jesus disse, porque sai da boca aquilo que está cheio do coração. Quando reclamamos a compreensão para os nossos erros, criando mil argumentos e condenamos os outros sem direito à defesa, que eu acabei de falar. Eu sou um falso profeta. E é julgamento. Julgamento com a nossa régua. Deus me perdoe. Se você soubesse que existe um juiz ímpio, um juiz venal, e que ele vai, de alguma maneira, não julgar de acordo com a justiça, a gente levaria ou gostaria de ter um caso levado para ele, exceto se você fosse o corruptor. Mas nós nos colocamos na condição de juiz, a julgar os atos de todos e os nossos, julgar os atos de todos severamente e os nossos com condescendência. Se a pessoa nos corta no trânsito, fala assim: esse cara é isso e aquilo, não sei o que lá. Se a gente faz o mesmo, o outro fala: mas você também não tem paciência. Depende do personagem que a gente está vestindo naquela hora. Se a gente vai atravessar a rua e vai passando um carro, assim, ninguém para, ninguém tem educação. Se a gente está num carro e alguém está atravessando, quer se matar lá, ao louco, vai se jogar na frente do carro. Cada momento, cada personagem, de acordo com o nosso interesse, a gente vai mudando o nosso julgamento. Por que que a gente é assim? Porque nós somos seres provisórios. O único ser definitivo que passou até hoje por aqui chama-se Jesus Cristo. Por que que ele é definitivo e nós somos provisórios? Porque ele sabe a verdade. E a verdade é imutável. Nós ainda adaptamos ou tentamos adaptar a realidade e a verdade ao nosso conforto. E isso muda. Então a opinião dos outros tem grande influência sobre nós. Não é? Ainda mais hoje em redes sociais. Qualquer coisa, se uma pessoa de não curtir, ou se a gente querer saber se eu ponho, se tal, pega foto. Já viu as fotos antigamente? Cara feio. Hoje você, mas a gente bateu uma foto, né? Não tinha. Depois passou, você tirar uma foto de qualquer jeito, mais criança, né? Todo escambelhado. Hoje você vai tirar uma foto, você saca o celular, vai mostrar para alguém, já tem que fazer a desgraça da pose, porque senão falou: como eu posso, né, aparecer para os outros sem que esteja numa pose? Isso muitas vezes faz com que parecemos ser o que não somos. Imagine, né? Mascaramos o nosso verdadeiro eu para que possamos nos apresentar em nossas relações com as pessoas. Quem falou isso foi o Hamed, do livro do Francisco do Espírito Santo, Descobrindo. Temos que tomar cuidado com as máscaras que vestimos, a persona. Eu já falei isso aqui, mas persona eram as máscaras usadas na Idade Média, tá? Ou antes disso, em Roma. Tá?
que se usava nas festas. Então cada um usava uma e daí vem a palavra persona, personalidade que a gente vai utilizando. Isso pode fazer com que haja uma distorção da percepção do meu próprio eu, recusando a aceitação e o reconhecimento dos nossos próprios defeitos. Como é que isso acontece? Ou pode acontecer? Eu me comporto de um jeito aceitável. Eu me comporto de um jeito adorável. Eu me comporto de um jeito muito legal com as pessoas. Entretanto, longe dessas pessoas, eu vou maldizer, farei maldicências, falarei mal. Eu vou ser falso daquilo que dou um abraço, mas falo assim, mas aquela pessoa lá também a gente aguenta porque está não sei da onde. Então eu não demonstro minha verdadeira face. Como todo mundo aceita, a maior parte, e me tem como um cara bacana, o que eu transfiro para mim? Eu não preciso mudar tanto, já estou bom. Mas a gente sabe o que passa pelo nosso pensamento. Se nós estamos no mundo de provas e expiações, porque ainda impera em nós o mal sobre o bem. Não, mas eu não faço nada de mal. Tá bom? Pega o tempo que você se desequilibra, o tempo que você perde a paciência, o tempo que você nutre ciúmes, o tempo que você faz alguma coisa, passa a régua e veja isso. Pega o quanto é importante determinadas coisas mundanas para nós, tá? E quando a gente perde um negocinho, o mundo muitas vezes desaba por conta disso. Tá? Pega, por exemplo, o Cristo Consolador, é um outro tema de palestra bacana também. Né? Por que o Cristo é Consolador? E se eu disser para vocês, todos nós aqui vamos morrer. As pessoas que vocês gostam vão morrer. Muitas delas, ou nós mesmos, vamos adoecer. E depois, ninguém, nunca mais vai ver ninguém. Vai todo mundo para o buraco que acabou ali debaixo da terra. Não adianta você fazer o bem ou o mal, porque aqui é tudo uma porcaria. Vai todo mundo para um buraco e depois não tem nada além disso. Consolo? Você se sentiu consolado com isso? E se eu disser que o meu reino não é deste mundo, que na casa do meu pai há muitas moradas, e de que o verdadeiro reino de Deus está dentro de nós, e que a tua felicidade, a tua paz, você vai encontrar exercitando aquilo que eu fiz, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai senão através de mim. Ufa, tem uma segunda chance, mas já teve, e não será a última. Ah, bom, então agora começou a ficar bom, né? Vai para o inferno? Não. O inferno da tua consciência pode se instalar, mas a chave está na tua mão para poder sair. E começa agora, ou antes disso. Então, segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, sem humildade consumimos virtudes que não temos, como se tivesse uma roupa para esconder as deformidades do nosso corpo. Não devemos ser meros espectadores, isso é interessante. Não devemos ser meros espectadores imparcial de tudo que ocorre dentro e fora de nós. Se assim formos, estaremos forjando a nossa própria doença. Eu não sou espectador da minha vida. Eu sou o autor principal. Eu sou o protagonista. Se eu não estiver conseguindo resolver o meu problema, eu só estou assistindo o sofrimento. O que eu estou fazendo? Que ato da minha vida eu estou que ainda não para de ter drama? O que eu estou fazendo? Tá? O que aconteceu para que e o que eu não estou querendo admitir? Porque eu estou nessa trilha escura? Ou porque muitas vezes eu me meto nessa trilha escura? Porque eu não consigo ver beleza? Porque eu não consigo ter paciência? Porque eu não consigo ter o equilíbrio próprio? Como é que eu entro nesse caminho e não consigo sair daí? Quem escreveu isso para mim? Eu sou protagonista, eu sou roteirista, eu sou o diretor da minha vida. Se enquanto nós estivermos pensando de que eu sou um espectador, a ver o meu sofrimento e a pedir que os outros vejam isso e se apiede de mim, tá? Dificilmente sair daí. As regras têm que ser continuadas. Jesus falava, o trabalhador que pega a charrua não olha mais para trás.
toca na seara. Irritação ou amargura, algum dia terão rendido paz ou felicidade para vocês? Aqui é resolver o problema com os defeitos. Depois a palestra vai chamar chibata. Como é que a gente vai resolver? A gente passa um problema. Como é que eu começo a resolver esse problema? Irritação e amargura. Paciência, tudo isso envolvido. Resolve. É eu resolvendo meu problema com defeito. E Jesus veio nos ensinar que o homem regenerado é o homem que resolve o problema com virtude. Que jeito? Amando. Eita, Deus. Eu não consigo, mas tomando a decisão de. Já é. Você acha que alguém pode achar a felicidade admitindo-se infeliz? Difícil, né? Não vejo nada bom. Minha vida está assim, está no seu telado. É assim que eu estou caçando a felicidade. Vai achar o quê? Nesse pote não está. Então, quando nós começarmos a sincronizar a boca com a fala, igual quando está legendado e dublado, não está pegando direito, está sincronizado. Quando a gente começar a sincronizar aquilo que pregamos, aquilo que entendemos como meio de correção de vida, que é o cristianismo, tá? Com atitude, paulatinamente, não é de uma hora para outra, a gente então vai começar a enxergar. Admitindo-se feliz pela oportunidade da reencarnação, admitindo-me feliz por tudo que eu tenho. E por tudo que eu tenho, e que na maioria das vezes eu acho é pouco. Tudo que, não é só bem material não. É saúde, é bem material, é atenção, é a dádiva de ter alguém de ter amigos, é a dádiva de ter parentes com quem você gosta, é a dádiva de ter pessoas que te envolvem. Quando a gente começar a enxergar isso, a partir daí então eu vou começar a ir atrás da felicidade. Até então eu estou indo atrás do meu próprio mal. Enfim, nem doeu. Todos bem? Então, mais uma vez, recebemos aqui um monte de sementes, todas elas tiradas, a maior parte do Evangelho segundo os Espiritismo, e de livros que não fui eu que escrevi, que eu só transmiti aqui aquilo que eu consegui mal e porcamente captar. Mas foram sementes lançadas. E a gente brinca que agora, ao chegar em nossas casas, mais calmos que nós estamos, notaremos naquele ambiente que vai estar tudo igual. Porque quem muda é nós. Mais uma vez mudando, a gente muda o nosso entorno, não é? Muda o nosso mundo. Então vamos agradecendo pela oportunidade, rogando a Deus que possamos plantar algumas dessas sementes em nosso coração e nossa consciência, e com o nosso esforço e desprendimento daquilo que achamos ser correto, que ainda não é, possamos colocar em prática no nosso dia a dia, fazer nossas reflexões e mudar um pouquinho a cada vez. Que assim seja.